11 horas 7 minutos. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta de hoje, com oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa? A RS garante. Nós chegamos aí no início da semana, coisa boa, né? Porque só ter superado uma semana já tá lucro, né? Sobrevivemos mais uma, né? Sobrevivemos mais uma. Na segunda-feira a gente tem o Ronaldo Velho Bueno, ele que é jornalista também de formação, atua na área. Ele também tem aí um mestrado em letras e cultura. E nós, nas segundas-feiras, a gente prioriza aqui temas que normalmente não estariam na pauta, né? Não estariam numa sessão de jornal, não estariam necessariamente numa manchete lá nas redes sociais. Mas, Ronaldo, o mais interessante disso tudo, não sei se você concorda comigo, é que nós falamos displicentemente sobre temas, trazemos eles aqui e na costura dessas notícias, nas costuras das sessões de jornais, é isso que fundamenta aquilo que depois vira notícia, né? Ou seja, a violência, a insegurança, o comportamento intolerante, o disse-me-disse, eles estão embutidos nessas conversas. Então, a gente pega uma perspectiva muito diferente, né? Uma perspectiva mais macro, mais cultural, tentando entender de onde vêm certos comportamentos, os fenômenos, né? E isso nos ajuda a ler as notícias, né? Sob outras óticas, outros aspectos. Então, muito bom dia, sempre bom começar a semana aqui com vocês, Beverly, uma ótima companhia, com o cafezinho da Michele, é uma coisa que a gente sempre menciona aqui, o café da São Francisco é difícil de ser batido, né? É verdade, o de É cafezinho aqui é muito bom. E que bom que tu falou na Michele, né? Porque a gente já teve outras figuras também do cafezinho bom, tipo a tia Iva, né? Que fazia um cafezinho. Acho que você não pegou ela, né? Não foi da minha época. Não conheceu, tia, mas que cafezinho bom, vinha com gosto. Cada pessoa tem o seu jeitinho de fazer. A Michele já por vários anos faz o nosso cafezinho e realmente ele é saboroso, né? Muito bom. Muito gostosinho, também gosto. Ronaldo, hoje eu te propus um tema que, na verdade, eu fiquei um pouquinho pensativa sobre ele no final de semana, desde a sexta-feira, porque por vezes a gente pensa assim, eu preciso tomar uma decisão, uma atitude, mas como eu sei que eu estou tomando a decisão correta, como eu sei que essa decisão é a melhor, a atitude é a melhor, é a atitude no tempo certo? Parece que nós vivemos um momento em que, pela celeridade e por outros fenômenos também, não é que a gente não tome atitude, não é isso, nem não tome decisão. Mas parece que há um sentimento de que será que é o tempo certo, o tempo das coisas? Esse é o momento certo para fazer? A gente meio que foi perdendo um pouco isso, né, Ronaldo? É muito difícil falar sobre tempo certo das coisas. Eu achei uma provocação interessantíssima o assunto do programa de hoje, Beverly, falar sobre o tempo, de modo geral, o tempo das coisas, né? O deixar acontecer, ou o tomar a decisão, ou o escolher fazer determinada coisa em detrimento de outra, porque as nossas escolhas, todas elas, na nossa vida, são carregadas de renúncias. No momento em que a gente escolhe A, a gente deixa de fazer B. E isso ao longo da vida, né? A gente escolhe uma roupa para sair de casa, a gente deixou todas as outras no guarda-roupa, né? Embora nem sempre a gente tenha essa consciência, é um fato, né? É um fato. Então, cada escolha nossa, no momento que a gente decide o que a gente vai comer no almoço, na janta do dia, a gente deixou de fazer outras coisas, né? De provar outros pratos. E eu estou falando de duas situações que a gente tem todos os dias e constantemente. Escolher roupa é algo natural, escolher a nossa refeição é algo tão natural que a gente faz todos os dias, mas existem aquelas escolhas maiores, né, que a gente precisa tomar em determinados momentos da vida e que também, assim como a roupa, assim como a escolha da refeição, a gente escolhe um caminho em detrimento de outros. E isso faz com que muitas vezes balance as estruturas, por não saber como agir, né? E eu quero falar sobre o tempo das coisas sob uma perspectiva
que eu já venho abordando aqui em outros programas, em outras edições, que é a perspectiva cultural. E que é muito legal, né, Ai, Ronaldo? que bom, Eu acho obrigado, muito Beverly. legal a gente pegar uma personagem, alguém que fez alguma coisa e trazer mais elementos sobre ela. Como isso nos inspira? Muito bacana isso. Porque daí a gente consegue fazer relações. Eu acho que o grande gancho da literatura, do cinema, das séries, dos produtos culturais é justamente a identificação. Que a gente se identifica com determinados personagens, ou não com o personagem, a gente se identifica com a história, com a situação. Ah, o personagem não é parecido comigo, mas essa situação já aconteceu comigo, já aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Então a gente acaba se identificando e se aproximando dos produtos que a gente assiste, né? Vamos pegar aí uma peça de teatro, uma novela, um filme, uma série. Então, por meio da identificação, a gente acaba trabalhando situações da nossa própria vida. Eu acho interessante sobre tempo das coisas, Beverly. Acho que a primeira ponderação que eu preciso fazer aqui, com muita sinceridade com todos os ouvintes, é que é um tema que eu tenho dificuldade no meu campo pessoal, né? Eu tenho ansiedade, né? E quando eu digo Se eu tu não tenho tivesse, eu ia ficar ansiedade, preocupada, ia ficar com medo. é. E quando eu digo que eu tenho ansiedade, não é a ansiedade aquela do ponto de vista de modo de dizer, né? Ah, estou ansioso com isso ou com aquilo. Não, estou falando em termos de transtorno de ansiedade, né? Eu trato ansiedade, tomo medicamento para ansiedade, assim como milhões de pessoas no Brasil. Tem dados. O Ministério da Saúde não tem dados a respeito de transtorno de ansiedade no país. Porém, o SUS, de 2023 para 2024, cresceu em 14% os atendimentos a casos de ansiedade na rede pública de saúde do Brasil. E eu trouxe aqui também um dado de outra entidade, que no caso é a há uma divergência. A Organização Mundial da Saúde, em 2017, considerou para o Brasil uma taxa de 9,3% de pessoas com ansiedade no país, o que daria aí 18 milhões, 19 milhões de pessoas no Brasil. Uma em cada 10 pessoas com um transtorno de ansiedade. E tem o estudo global de doenças, a carga global de doenças aponta um número semelhante, assim, 8 mil casos a cada 100 mil pessoas, o que daria também 17 milhões, um número um pouco menor do que a OMS, mas uma taxa muito parecida. Por que eu trago esses números? Porque quando a gente fala de tempo das coisas, e falando em século XXI, final do século XX, final do século XXI, nós estamos em uma era de aceleração constante da vida. E isso nos traz uma dificuldade tremenda de entender o tempo diferente das coisas e os ritmos diferentes das coisas. Essa aceleração dos últimos 100 anos, eu vou trazer dois fatos históricos aqui e que são de muito fácil associação para nós, aqui para a nossa realidade, para entender o que a gente vive de aceleração de deslocamentos, né? No finalzinho do século XIX, 1800 e alguma coisa, uma obra da literatura de ficção científica muito famosa foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Né? Depois virou filme, a gente já assistiu na televisão essa história. Preste atenção no título, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Hoje, a gente consegue dar a volta ao mundo em um dia e meio, dependendo da escala de avião que você fizer, né? Se você quer sair do Brasil e ir para a Austrália e voltar para o Brasil, em 2, 3 dias você resolve isso, incluindo as escalas com os voos. Esse livro foi publicado no final do século XIX. Então, a gente está falando aí de uma distância do livro para agora de 100 e poucos anos, em que e qual que era o enredo, né? O personagem, o protagonista do livro, ele era desafiado,
né? Ele prometeu que iria fazer uma volta ao mundo em 80 dias, que era algo absurdo, era quase impossível fazer isso. E ele faz, né? De diversas maneiras, de balão em um trecho, de navio em outra, de trem em outro trecho. E no final ali fica a dúvida se ele consegue ou se ele não consegue, se ele vai conseguir ou não completar a volta ao mundo. Ele sai da Inglaterra e tem que fazer todo o percurso pela Ásia, vai para os Estados Unidos e retorna para a Inglaterra. 80 dias. Hoje a gente consegue fazer isso em muito menos tempo. Vamos pegar um outro recorte. Que é um recorte aqui da nossa região, né? A gente conhece a história dos imigrantes italianos que vieram e se estabeleceram aqui na região da Serra Gaúcha. A gente sabe pela música que foi uma jornada de 36 dias. Lembra da América América? 36 dias entre o navio e depois as balsas que subiram rio acima, né? Serra acima, para se estabelecer as colônias aqui na região. Nós estamos falando de uma viagem da Itália até aqui o Rio Grande do Sul em 36 dias, mais de um mês. Hoje a gente pega um avião e vai para a Europa em questão de 10, 12 horas, né? Incluindo ali, depois faz uma escala, uma aqui outra, em um dia está resolvido. Essa travessia do oceano foi em 1875, né? Finalzinho do século XIX. Em 1969, a humanidade chegou à Lua. Então, nunca antes na história houve um avanço tecnológico tão rápido em termos de deslocamentos como do século XIX para o século XX. Em questão de 100 anos, a humanidade passou dos deslocamentos longos, demorados, de um lugar para outro, e foi para o deslocamento quase instantâneo. Só está faltando, Beverly, o teletransporte, né? Que é de ficção científica, que é estralar o dedo e estar no outro lado do mundo. Isso a gente ainda não consegue fazer. E dizem os especialistas que tudo que o homem consegue imaginar, ele consegue realizar. Talvez a tecnologia não esteja pronta, né? Mas se é possível imaginar, então é só um trocadilho para a gente pensar que daqui um pouquinho, né? Vai saber, Vai né? saber. A gente não sabe, na nossa velhice, quais vão ser as tecnologias existentes, ou daqui a 100, 200, 300 anos, né? A gente não até tem dificuldade de imaginar o que vai avançar em termos de transporte, de deslocamento. E nem se fala na comunicação, Beverly. Antes das notícias da hora, você estava falando ali do Johnny Cash, que tem um rumor que ele teria sido o primeiro nos Estados Unidos a ter recebido a mensagem da morte do Stalin. Né? Em 53, o Stalin morreu, se eu não me engano. Década de 50. Né? Década de 50. E recebeu por telégrafo, né? Por código Morse. Código Morse, perfeito. A gente está falando isso de 1953, ou seja, 70 anos atrás, 72 anos atrás. Hoje a nossa comunicação não depende de código Morse, ela é instantânea por um aparelhinho que está na nossa mão, que é o celular, e a gente consegue ter notícia de praticamente qualquer parte do mundo com segundos de hiato, né, de distância. Isso impacta na nossa percepção do tempo totalmente, de uma maneira grandiosa, porque a gente não tem mais a necessidade do esperar. E aí aquela sensação, tô sempre atrasado. Tudo é para agora. Tu não tem essa sensação? Eu tô sem sempre dúvida, atrasado. Uhum. Sem dúvida. Essa sensação, ela foi criada justamente por essa velocidade, essa praticidade que a gente tem de comunicação e de deslocamento. Hoje a gente consegue se comunicar com qualquer parte do mundo de modo instantâneo e a gente consegue se deslocar para qualquer parte do mundo, ainda não de modo instantâneo, mas de modo muito rápido, na comparação com 100, 150 anos atrás. Uhum. Qual que é o impacto que isso tem nas nossas vidas? Então, não sei se tu lembra daquele filme, filme não, era uma série, tem o filme e tem a série, enfim, eu assisti a série que era Star Trek, né? Eu não assisti, mas sei do que se trata. Tem o Dr. Spock, né, para quem não lembra, tinha o Dr. Spock, todo mundo vai lembrar, Capitão Kirk, né, Uhum. e tinha uma máquina que desintegrava as pessoas e reintegrava elas instantaneamente em outro lugar, né? Então, tu desintegrava, né, um teletransporte,
em âmbito celular e te reconstituir em outro lugar. Ronaldo, se a gente pode pensar naquela época, imagine, é muito antigo também, né? Década de 70, suponho que seja, Aham. a gente já pensava nisso. Hoje a gente tem essa comunicação, desintegra o teu pensamento, entre aspas, né? E Uhum. retransmite ele em outro lugar, na palma da mão, entre aspas, também de forma inteira, né? Então, é um pouco isso, né? É um pouco isso, e é assustador, assim, do ponto de vista do que, o que somos capazes de fazer em termos de tecnologia. E eu não estou aqui de modo algum fazendo alguma apologia antitecnológica, assim, de dizer que as tecnologias não vieram para nos ajudar em muitas coisas, e é um fato, elas nos ajudam em muitas coisas da nossa vida, mas a gente tem que ter a maturidade de também entender os impactos que isso traz na nossa vida. E esse entender o tempo das coisas, eu acho que a gente entende menos hoje o tempo das coisas do que talvez gerações anteriores. Tudo que demora para nós acaba causando uma certa inquietação, né? Eu tenho, por exemplo, em casa algumas plantas, né? Algumas plantinhas que eu vou lá e às vezes eu mexo na terra, refaço, às vezes eu esqueço de dar água, coitado das plantas também que ficam lá. E é um exercício de paciência, porque elas não crescem na velocidade que a gente gostaria. Não sei contigo, Beverly. A Também. gente está ali tratando a plantinha e daí fica pensando, nossa, mas vai demorar quanto para crescer essa planta? Daí já Eu tenho, começa, tenho essa já, expectativa. já, já começa a Uma dar uma angústia. angústia. Meu Deus, Uhum. mas eu estou fazendo tudo certo. Eu estou Uhum. botando água na medida certa, no tempo certo. E essa planta que não cresce, Uhum. né? Não dá para... Daqui a pouco eu vou lá e puxo a folha para ver se ela não cresce mais rápido, E tem né? uma coisa da utilidade das coisas, né? Esse final de semana eu me deparei com uma situação como essa. Eu tinha um galinho de alecrim, né? E eu não ia usar o galinho de alecrim, Ronaldo. Eu comprei junto com temperos e veio um galinho de alecrim. Eu queria os outros temperos, mas o alecrim, tipo, veio de De brinde. brinde. E como eu não ia usar o alecrim, eu pensei, eu posso fazer dele uma muda. Já aprendi que tu bota na água, deixa ele por 15 dias, ele faz uma raiz e você transplanta para a terra, né? E quando eu me lembrei desse processo, eu tô dizendo, eu não vou usar alecrim. Mas 15 dias, daí já bateu o desespero, né? Como é uma loucura. Eu acabei não fazendo É, a mudinha. Que loucura, né? eu te entendo, eu te entendo. Porque eu também tenho essa dificuldade. Por isso que esse tema é muito pertinente, porque nós estamos aqui falando também das nossas dificuldades, né? Quase uma sessão de terapia ao vivo aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, que podem se identificar também com essas situações. Tem um filme que eu lembrei quando você falou desse tema, Beverly, que é o Clique, com o Adam Ah, Sandler. sim, É bom. bobinho, né? Assim, é bom, mas é bobinho. A gente Ele pode é dar umas bobinho. risadas. Ele é bobinho, mas ele trago verdades, né? Isso aí, Trago isso aí. Às verdades. vezes, na inocência ali, dá umas alfinetadas, né? Para quem não recorda desse filme, deve ter passado na sessão da tarde Mil algumas vezes. vezes com o Adam Sandler, que eu não gosto muito do... É o Adam Sandler, É o né? Adam Isso aí. Sandler. Eu não gosto muito dele, Ah, eu assim, gosto. dos filmes. Eu acho, Eu não eu acho consigo rir de divertido. algumas coisas É uma piada dele. meio sem graça, mas tudo bem. Isso aí. Mas ok, assisti esse filme ainda praticamente quando foi lançado e depois mais algumas vezes. E qual que é a história? Ele ganha Um um aparelhinho. controle Um remoto, aparelhinho. digamos assim, da vida dele. E esse controle remoto pode acelerar as partes chatas. Então ele não quer, ele tá lá Uma numa reunião. reunião de trabalho, né? Daí ele aperta para frente e pula. Pula aquela cena da vida, Aham. né? Só que o que vai acontecendo? Com o tempo, ele começa a se viciar naquele aparelho. Ele não precisa passar pelas partes chatas da vida, digamos assim, e ele vai pulando. Ele vai pulando cena, de modo que ele vai perdendo o controle da vida. Quando vê, ele já tá velho, né? É Já aquela aula que ele passou. faltou. Eu É, faltei aquela aula. ele passou, quando se deu conta, passou a vida. Porque ele foi pulando as cenas, né? Ele foi Uhum. pulando. Ah, isso não precisa viver. E tem coisas, só pra fazer um gancho, que ele pulou a cena e aí deu um desfecho, ele não lembra O por quê. porquê? Por que aquele Porque ele desfecho perdeu o desenrolar, ele Exato. perdeu o desenvolvimento da coisa, Aham. né? E daí o filme acaba trazendo uma mensagem, primeiro de que quantos de nós acaba não fazendo isso sem ter esse controle remoto, de ir
pulando, entre aspas, algumas etapas importantes, de querer ir direto para o desfecho, né? Eu não quero aqui trazer uma frase de autoajuda de que o caminho é tão importante quanto o final, ou eu não quero abordar esse aspecto. Porém, é a mensagem que o filme traz, né? Que se a gente vai pulando as partes mais chatas, a gente perde também o desenrolar, vai perdendo a graça, né? O que seria dos momentos bons da vida e daqueles que a gente gosta mais de usufruir, se não fosse também aqueles momentos mais chatos, né? Aquelas reuniões intermináveis de trabalho. Então, o filme acaba trazendo essa perspectiva, né? E o filme ele vem também na esteira dos DVDs, né? A gente tem que entender o contexto que aquele filme foi lançado. Quando a gente tinha o videocassete, né? Colocava o filme e não tinha pular a cena, né? Até tinha, você podia apertar ali a velocidade rápida, né? No controle remoto, mas não podia pular em bloco. O DVD, quando surgiu, a diferença em relação ao videocassete é que você apertava um botão e pulava instantaneamente. O filme surge justamente nessa primeira década dos anos 2000, em que o DVD começa a substituir o videocassete e fica mais fácil você pular as cenas do filme, né? Ele acaba brincando com isso e se a nossa vida fosse também um filme de DVD, né? E com todas as implicações que isso envolve. Então eu quis trazer esse filme porque ele fala muito dessa nossa relação com o tempo e as coisas da vida. Eu lembrei, quando você estava contando do clique, né? Eu acabei lembrando do filme Sim, Senhor. Não sei se tu chegou a assistir. Não, esse eu não do recordo. mesmo campo, né? É um filme bobinho, mas que traz algumas reflexões que valem a pena. É com o Jim Carrey, que também é um ator que... O Jim Carrey eu gosto mais do que o Adam Sandler. Eu ia dizer, acho que mas eu não... gosto. Eu acho que eu assisti esse filme, que ele decide falar sim pra tudo. Isso. Tá, eu assisti. Mas faz tanto tempo que eu não lembro. 2008. Ele diz sim pra tudo, né? E isso me fez lembrar também, porque qual o tempo, né? Qual o tempo de dizer sim? Qual o tempo de dizer não? Porque, por vezes, Ronaldo, a gente fica muito num lugar. Eu vou dizer não, vou aprender a dizer não. Então, eu começo a dizer não pra tudo. Agora eu vou dizer sim. Aí o que eu faço? Eu vou dizer sim pra tudo, que é uma marca do nosso tempo, as polaridades, né? Eu faço para um lado, eu faço para o outro. E aí a gente, mais uma vez, perde o time. Quando é o tempo de uma coisa e quando é o tempo de outra. Mais uma vez, assertividade, né? Que para mim tem muito a ver, Ronaldo, com experiência, erros e acertos. Se tivesse uma fórmula pronta, ótimo seria, né, Ronaldo? Alguém nos diria, Ronaldo, faça assim. Esse aqui é o caminho, né, de você encontrar o time. Mas o teu time é diferente do meu, de outro, e assim sucessivamente, né? O fluxo é diferente. O que me fez lembrar, Ronaldo, de Pitágoras. Nem todo mundo sabe, mas Pitágoras é um grande matemático. A gente conhece ele pelo teorema, que leva o nome dele, né? Que a gente pergunta assim, para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara ou o teorema de Pitágoras? Para nada. Não é verdade. Não é verdade. Está embutido nas mínimas coisas. Nós é que não nos damos conta disso, a gente não faz o cálculo necessariamente no papel, mas a gente faz ele todos os dias com a questão das perspectivas, né? Qual a média entre eu tomar essa decisão, essa escolha de vida? De tá certo ou tá errado? A gente faz isso. A gente não bota no papel, a gente não pega o teorema lá e faz o cálculo, mas mentalmente a gente faz. Bom, se eu for para esse lado aqui, a minha chance de errar é maior, é menor, a minha chance de sucesso é maior, é menor, a média de eu impactar, sei lá, as minhas relações é maior, é menor. A gente faz isso. A gente faz isso. Só que às vezes, mais uma vez, a gente fica naquele campo medindo demais e perde o time, ou não mede nada e vai antes. Eu lembrei de Pitágoras por causa da música, né? Música é matemática. Música é matemática, harmonia, ritmo, cadência, sei lá, outras questões que envolvem a matemática, né? As escalas, números matemáticos. Se a gente fosse parar para pensar, qual é a trilha sonora que te dá o time? Você tá fora do passo? Tá no passo. Tá no compasso. Entrou antes? Perdeu a entrada? Me fez lembrar um pouquinho isso. Eu sei que tá um pouco de viagem, né? Mas se a gente parar para pensar, numericamente, se a gente fosse olhar, a gente teria muito mais chances de acertar. O problema é que a gente não olha para a vida como uma matemática, né? Sem dúvida, não. Que raciocínio interessante, Beverly. Assim, achei... O Ronaldo ficou pensando, essa ideia doida agora.
A doida. Mas é muito Faz boa sentido, essa, né? faz sentido. E enquanto você falava do Pitágoras, eu lembrei da máxima que a soma do quadrado dos catetos Eita, nossa. é igual ao quadrado da Da hipotenusa, né? hipotenusa. Tem coisas que a gente não esquece que é para a vida. Aham. Regra de Faz, 3 faz sentido, faz né? sentido. A Faz regra de sentido. 3 eu uso para um monte de coisa. Aham. Assim, vou fazer um bolo, uso a regra de 3. E aí, o que acontece? Vem um discurso e diz para nós assim, de uma forma geral, que pega muito no Brasil. É um discurso que a média brasileira usa. Eu não sou bom em matemática. Uhum. Não é verdade também? Não é? O brasileiro Não é é verdade. bom em matemática. Nossa, quem se vira É? nos 30, o nome já diz, né? Aham. 30 é um número. Quem se vira nos 30 tem que necessariamente ser bom em matemática. Só que a gente comprou o discurso, né? Tem a matemática da vida, né? Do dia a dia. Mas é E que- matemática, não importa se é Exatamente. da vida ou não. Você vai na Exatamente. feira, sabe fazer, negociar, sabe fazer a xepa, sabe pedir desconto, o Tá brasileiro... fazendo matemática, né? Exatamente. Exatamente. Só que a gente comprou o discurso que não, né? É um longo caminho aí, É um longo- né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, porque são 11h33, pra gente não emendar aqui e entrar num outro raciocínio. Eu vou fazer o primeiro intervalo, tá, Ronaldo? A gente vai tomar uma aguinha para absorver Pitágoras. E na sequência a gente volta. Você tem domínio sobre as tuas decisões? Você tá no tempo certo das suas tomadas de decisões? Conta pra gente que recursos você usa para tomar decisões. Nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você sabia que não precisa se deslocar até uma unidade de saúde para ter atendimento médico em casos de menor gravidade? Quem é cliente Unimed tem a tranquilidade de realizar consultas virtuais de forma rápida, segura e prática com o nosso teleplantão. No teleplantão Unimed, você tem acesso a consultas médicas, atestados, prescrição de medicamentos e solicitação de exames. É prático, rápido e de onde você estiver. Para agendar sua consulta online, ligue no telefone 54 3201 6282. 11h34. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 16 graus. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nente Pai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. Você está online? Há quanto tempo?
Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. De volta, 11 horas 37 minutos. Eu não mencionei, mas quero mencionar agora que nós estamos, claro, com o programa Tá na Pauta, disponível no rádio 560M, 79.9 no FM, na Alexa, para quem tem o aplicativo, no site, na aba ao vivo, em tuaradio.com.br e também live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, está agora ao vivo pelo Facebook. E quando acaba o programa, imediatamente ele já sobe lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, batendo um papo aqui sobre o tempo das coisas, tomada de decisão, o ritmo, o fluxo. Será que a gente consegue encaixar tudo isso para sermos mais assertivos, né, Ronaldo? Porque eu não sei você, mas eu já tive 1000 vezes situações em que eu disse, nossa, eu perdi a oportunidade. Tem um ditado que diz, né, cavalo encilhado não passa 2 vezes na tua porta, uma coisa assim, né? Isso aí, algo assim. Algo assim. É. E é sobre isso, Ronaldo. Às vezes você está antes do tempo. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, né? Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, não tinha dado a confusão que deu. Sei lá, coisas do gênero. Essa tomada, ser assertivo num tempo de muitos fenômenos não é fácil, né, Ronaldo? Você falou de ansiedade, que é mais um fator complicante. Mais um, né? Entre tantos. E é interessante essa discussão sobre o tempo das coisas, porque nós vivemos atravessados por um tempo corporativo, por um tempo do trabalho. Né? Era industrial. É uma era industrial, é outro momento, ou melhor, é outro fator que não nos ajuda, vamos colocar assim, não nos ajuda a olhar para o tempo das coisas, porque acaba nos treinando ao tempo do é para ontem. E deixa eu só mencionar que muitas pessoas podem pensar, tá, mas onde isso se reflete? Se reflete até hoje no horário comercial. Uhum. Né? A vida da gente acontece em horário comercial. E é organizada a partir do horário comercial. Né? Isso aí. A gente tem o lazer fora do horário comercial, no momento em que sobrar, no momento em que chegarmos em casa, se chegarmos em casa. E aí tem um fenômeno novo que é, nós não temos mais esse tempo de descanso porque o horário comercial ele foi ampliando, ele foi pegando espaços. Então hoje a gente tem comércios, entre aspas, indústrias que trabalham de noite, que trabalham no final de semana. Então este horário comercial ele foi ampliando. E para nós, pessoas comuns, a ideia do horário comercial é quando a gente trabalha. Então, se eu trabalho no sábado, no domingo de noite, o meu horário comercial é qual? É todo o horário. E outra todo coisa, o meu horário. O WhatsApp nos tirou o horário de descanso praticamente. Nos sequestrou. Porque quem está em casa nos ouvindo provavelmente vai se identificar com isso, que um grupo de empresa, com um colega de trabalho ou com os chefes, a gente recebe demanda fora do horário de trabalho. Não deveria? Não deveria, mas todo mundo recebe. E não é só demanda só profissional, muitas vezes são outras demandas também que... esse final de semana, deixa eu te contar, né? Meu pai tem 83 anos de idade e ele queria falar com alguém que era do campo do trabalho, mas que é um conhecido. E o que ele faz? No domingo, chama fulano. Não vamos chamar fulano. Ele está no descanso dele. E ele ficou muito revoltado. Porque, não, mas ele é meu conhecido. Porque a gente misturou, veja, ele é de uma outra geração. Mesmo pessoas que viveram uma experiência diferente, que respeitava um pouco mais isso, todos nós mergulhamos nessa ideia contemporânea, que é pessoas que têm o WhatsApp estão o tempo inteiro disponível. Elas não estão? Eu tenho tentado aprender isso de responder só no meu horário de trabalho, as demandas que vão surgindo no WhatsApp. Para mim foi uma dificuldade enorme, porque eu geralmente respondo muito rápido as mensagens que chegam pelo WhatsApp, que chegam pelo Instagram. Agora eu tenho exercitado fazer isso, porque os ouvintes sabem, eu trabalho com assessoria de imprensa, tenho uma empresa de comunicação
E às vezes alguns clientes me enviam mensagem em horários bem diferentes, alternativos, vamos colocar assim. Alternativa é bom. 10h30 da noite de uma sexta-feira, para ilustrar. No domingo de manhã. No domingo de manhã, eu não tenho mais respondido. Eu tenho conseguido não responder. Nossa, né? Deve ter que tomar muito chá calmante. Porque a nossa tendência pelo menos a minha era assim, ver a notificação, subiu aquele vermelhinho no aplicativo, já quer correr, clicar para responder, para não deixar a pessoa sem resposta de imediato. Mas isso leva um tempo para a gente conseguir se organizar mentalmente para fazer isso, e nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer também, né? Algumas pessoas acabam se submetendo até por pressão de superior no trabalho, com medo de represália. Então, tem situações e situações. Eu tenho o privilégio de poder fazer isso porque eu acabo sendo o meu próprio chefe ali na execução das tarefas. Então, eu consigo fazer isso sem ter uma pressão externa. Né? Eu, Ronaldo, consegui, faz alguns anos, já fazem alguns anos, acho que uns 3, 4 anos, não é muito também, desligar o meu celular. 8 horas, quem me conhece já sabe, 8 horas da noite meu celular é desligado, mas foi assim também a duras penas. Hoje já é uma coisa mais natural, né? Mas foi a duras penas. E a gente tem vivido uma atenção mais multifacetada, né? A gente não consegue mais prestar atenção em alguma coisa por um tempo longo. E esse é um fenômeno, a gente pode ver pela duração do que a gente assiste, né? A gente não assiste mais filme de 2h30, 3 horas. A gente assiste filme de 1h30, 90 minutos no máximo. Se assiste um filme um pouquinho maior, a gente faz... Mesmo que seja um filme de 1h30, a gente para no meio. Eu paro, filme de 1h30, eu paro para dar uma voltinha, para levantar, para caminhar, para dar uma olhadinha no celular. Olha só o nível que nós chegamos, né? Ou a gente assiste as séries, que daí tem um episódio de 40 minutos, perfeito. É o tempo que a gente consegue prestar atenção. Ou se a gente está zapeando no celular, no Instagram, a gente vê ali vídeos de 1 minuto. Se o vídeo tem 2, a gente já não chega no final. A gente já não consegue, a gente já começa a ficar impaciente. Então, percebe como todos esses elementos vão dificultando a gente entender, olha a pergunta inicial do programa, o tempo das coisas, né? E o próprio mundo do trabalho. Eu venho do jornalismo e com bastante tempo em produção de rádio aqui na São Francisco, né? Eu fazia a produção do Acontece e depois do Conectado com o Evandro Fontana, a Beverly recorda. E nós tínhamos na época 2 entrevistas, né? Uma entrevista que ia para o ar às 7h30 e outra que ia para o ar às 8h15. E eu fazia o trabalho de produção, né? Convidar as pessoas, entrar em contato, confirmar, deixar tudo prontinho para quando o programa iniciasse. Acontece que por motivos diversos, muitas vezes os entrevistados desmarcavam. Às vezes em cima da hora, né? Às vezes faltando 30 minutos para o programa começar ou já com o programa no ar. Ronaldo, não vou poder participar às 7h30, não vou poder participar às 8h15. O que você faz? Tem que sair correndo e encontrar... Pensa no cenário rádio, né? Não pode simplesmente deixar o programa no ar em silêncio. Um buraco no ar. Um buraco no ar, né? A gente tem que preencher com outro conteúdo. E daí a equipe corre para tentar resolver essa demanda num tempo que às vezes é ali 15 minutos, né? Então, esse exercício de produção do rádio, de produção de rádio, eu acho que ele me afetou assim para a vida no que diz respeito de tomar decisões rápidas. Isso é bom e isso é ruim, né? Por que é bom? Porque eu tenho maturidade, digamos assim, para tomar decisões rápidas. Um treinamento para tomar decisões rápidas. Então, já fiz isso em rádio, em que tu tinha que conseguir não ter aquele furo, aquele buraco na programação num tempo recorde. Ou caiu o programa. Eu fiz um tempo também a produção do Dito e Feito Debate, que era das 11 ao meio-dia.
E às vezes mudava o assunto do programa na noite anterior, com todo mundo já marcado, confirmado, porque aconteceu algum fato relevante que vai ser mais importante que a gente aborde no programa de amanhã. Tinha que mudar a pauta, mudar os convidados em questão de noite, assim, né? Então, essa necessidade de urgência que o hard news do jornalismo nos proporciona faz com que a gente tenha uma facilidade em tomar determinadas decisões, principalmente no campo profissional. Por outro lado, nos faz ter essa angústia quando as decisões não passam por nós e elas demoram um pouquinho mais a acontecer. Não sei contigo, Beverly. Nossa, total. Mas quando eu dependo de outras pessoas, assim, do tempo de outras pessoas, eu fico um pouco angustiado, porque parece que quando não anda, vai dando uma inquietação enorme. Eu fico me lembrando, usando o mesmo exemplo, né, da questão do rádio, né, do fazer do rádio, que nem todo mundo sabe como funciona um rádio, né, como funciona um programa de jornalismo no rádio, que você acabou de exemplificar, que você marca antes, planeja, muitas vezes no dia o assunto mudou, teve uma repercussão que mudou aquele planejamento, você tem que refazer. O que eu quero trazer com isso, Ronaldo, é que talvez na tomada de decisões você usou a palavra mais maduro. Maduro por quê? Porque fez a experiência. Então, reforçando a importância de a gente fazer experiência. Então, não dá para ficar inerte, porque esse também é um tempo que nos leva à inércia. Ficar em cima do muro, ou ter opinião para tudo, ou não ter opinião nenhuma, justamente para não ter que lidar com as consequências. Porque você paga um preço, você toma uma decisão, como você falou. Eu escolhi uma roupa, outras tantas ficaram no armário. Isso não impacta as roupas, elas não são vivas, né? Mas há situações para as quais a gente toma uma decisão e ela impacta de forma viva na nossa vida e na vida de outras pessoas, né? Quantos de nós já fizemos alguma coisa que impactou positivo ou negativamente, não só conosco, mas com outra pessoa, gente da nossa família, das nossas relações profissionais, da nossa organização. Então, há ali uma responsabilidade e, junto com a responsabilidade, um medo de errar. O medo de errar, ou tomar uma decisão errada, o que nos leva automaticamente para outro fenômeno que é a inércia. É a geração nem faz, nem vai, nem não sei o que lá, porque também gera um impacto social muito grande. Não é só eu. Quando eu fico inerte, eu gero um movimento de inércia para o resto todo. Então, também tem isso, não tomar decisão, não querer me envolver. A gente vê isso na criminalidade. Quantos assaltos, violências e, sei lá, coisas poderiam ser evitadas se as pessoas se envolvessem. Mas como eu não quero me envolver, tinha aquela pecha que dizia: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Já há alguns anos vem sendo feito campanhas que dizem: sim, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher porque pode gerar uma morte. Não é ir lá na casa do vizinho, né? Não vamos polarizar o assunto. Não é lá na casa do vizinho se meter na vida do outro, não é isso. Mas se você sabe que fulano ou beltrana está sendo agredido ou agredida, a gente não pode ficar inerte diante das injustiças, diante do que está errado, diante do que vai afetar. Porque uma vez que tu faz, você está patrocinando que um coletivo comece a fazer, normalizar aquilo que não é normal, que é um outro fenômeno do nosso tempo, né, Ronaldo? Veja, não parece grande coisa, né? Mas é. E o não tomar atitude, não tomar posicionamento é um posicionamento. É um posicionamento. Né? Isso a gente precisa também ter clareza, né? Clareza a respeito disso, né? O não tomar uma decisão, às vezes sobre coisas muito menos graves. Esse exemplo que você trouxe é um exemplo mais enfático, mas em outras situações da vida, né? Não tomar uma decisão é uma decisão. É verdade. Eu, nesse final de semana, estava zapeando lá na internet e acabei curtindo um vídeo, aí apareceram 1.999 vídeos sobre o mesmo semelhantes, assunto. Né? Mas eu curti todos, porque eu achei sensacional. Uma campanha que, querendo, não é uma campanha instituída, Ronaldo, que campanha, nós que trabalhamos em comunicação, sabemos que é algo pensado, planejado, que começa, tem início, meio e fim. Isso é uma campanha, né? Por exemplo, campanha do agasalho. Isso. E foi pensado, né? Tem um objetivo e tem um período. Mas esse movimento que começa nas redes sociais, a partir de campanhas que já existiram, que é de proteção e sororidade feminina. Então, mulheres que estão sendo vítimas de violência, esse era o vídeo, né? Elas caminhando na rua em situação ou de sequestro, ou de abuso, ou de violência mesmo com seus próprios pares, elas fariam um sinal, eu não me recordo exatamente qual é o sinal, mas tem lá na internet um sinal, né?
Mas o sinal tem que ser visto. Então, o vídeo era sobre como fazer alguém ver que você estava nessa situação para poder ver o sinal. Então, elas passavam e batiam em alguém na rua. Elas passavam e batiam em alguém. Muito supostamente deve ser alguma coisa para a gente ver como funcionaria na prática. Não deveria ser real, né? Ou seja, foi pensado. E aí, ao bater em alguém na rua e faziam sinal, algumas pessoas se envolviam, iam lá e reagiam. Protegiam a pessoa, entre aspas, vítima da violência. Outros não entendiam. E ficavam olhando assim, o que está acontecendo? Não entendi. Ficou ali, né, tipo, o que está acontecendo? E outros não se envolviam. E o que eu quero trazer é isso. Diante de uma decisão, a gente não tem uma possibilidade, que é não decidir ou não decidir. Tem múltiplas. Tem muitas. Múltiplas, não é uma coisa só. Se fosse, também seria fácil, né, Ronaldo? Você aprende a lidar com essa, com aquela outra situação como exemplo. Mas não é. Aí que está a importância do experienciar, do erro, do acerto, do criar uma certa maturidade ou uma casca, né? Eu vou ganhando uma casca, entre aspas, mais grossa para lidar com ela. E o terceiro, mesmo assim, não significa que você acertou. Mesmo assim, não significa que você está sendo assertivo. Apenas está decidindo. Que louco isso, né? E isso também nos mostra que a cada dia, assim, a gente não está preparado para a complexidade de situações que a gente precisa tomar decisões. E todo dia tem uma situação diferente que a gente precisa tomar decisão em campos diferentes da vida e que a gente não tem necessariamente essa experiência que vai facilitar a escolha. Veríssimo que diz, né, que quando a gente aprende as respostas, vem o mundo e dá novas perguntas. Eu acho que deve ser Luiz Fernando Veríssimo. Tem uma frase dele que é... Se foi ele, é uma frase genial, típica do Veríssimo, bem né? típica dele, né? Pelo menos, se eu não me engano, é atribuída a ele, que quando ele encontra as respostas, vem a vida. Acho que é essa frase. E muda as perguntas. Muda as perguntas. Essa é a frase. Fantástica, né? Não sei se é dele, mas... É atribuída a ele, mas eu não tenho certeza absoluta. Deixa eu mandar aqui um abraço para Anastácia, do bairro São Leopoldo. Final de semana a gente conversou, eu não lembrava, na hora assim, deu aquele branco. Anastácia, um beijo para você, dona Anastácia, muito afeto por ti, viu? Ao Caio, que está acompanhando o programa também ali da região de São Leopoldo. A Isa Viapiana, ela disse o seguinte: oi, bom dia. Eu levo comigo, para a vida, a máxima de Sócrates. Só sei que nada sei. E com este pensamento em mente, Ronaldo, ela nunca para de buscar novos conhecimentos. Isso é fantástico, né? Eu acho que é um caminho... Eu também concordo com ela, assim. Eu acho que vida a gente... é movimento, né? É movimento constante, né? Eu acho que a gente tem como característica, assim, cultural, a nossa espécie, né? De sermos... seres, me fugiu a palavra agora, mas inquietos não. Fugiu realmente a palavra, mas a gente não se contenta e a gente sempre busca o novo e novos conhecimentos e novas experiências, e isso é fantástico, né? Faz parte. Em constante mudança, a gente é incompleto permanentemente, né? Isso aí. Tá sempre se reconstruindo, né? Ronaldo, a gente tá chegando no finalzinho do programa de hoje. Agradecer quem está conosco, mas também nós falamos de filmes, mas tem personagens que inspiram a gente, mesmo personagens reais, né? Pessoas que na história tiveram a coragem, porque tomar decisão, a gente falou da experiência, da maturidade, do erro, do acerto, mas também precisa de um tantinho de coragem, né? Um tantinho de coragem para tomar decisões, com sabedoria, decisões que sejam assertivas, porque tomar decisão, eu tomo todo dia, a maioria delas não deu bom. Às vezes não deu bom, às vezes deu, né? Mas assim, inspirando, sim, pessoas que a gente sabe que foram corajosos e mudaram, não só a sua própria vida. Porque sim, tem decisões que a gente toma que se a gente não tivesse tomado, talvez a gente estaria em outro lugar, né? Se eu não tivesse decidido fazer jornalismo, talvez hoje eu estivesse em outro lugar, Ronaldo. Com certeza. Né? Com certeza. Isso sim, né? Aqueles filmes sobre viagem no tempo, sabe? Que você viaja para o passado, muda uma coisinha de nada. Muda todo o futuro. Muda todo o futuro, né? É mais ou menos isso com a nossa vida. A decisão de ter feito jornalismo e não qualquer outro dos cursos que tinham à disposição para ti, moldou todo o teu caminho. Aquela máxima, casa ou compra uma vaca? É uma pergunta boa ser feita. Eu conhecia com bicicleta, não com vaca. Como é que é? Casal comprar uma bicicleta. Eu conheço como casal comprar uma vaca. Essa eu não conheço.
Mais bruta a minha, né? Ok. Mais bicicleta mais bonitinha, né? É mais poético com uma bicicleta. Boa, né? muito boa. Enfim, o que fica para você? Sobre escolhas, tem um filme muito interessante, ganhador do Oscar, A Lista de Schindler. Né? Claro que é uma escolha importantíssima e grandiosa, né? Mas o Oscar Schindler é um filme baseado em uma história real, durante a Segunda Guerra Mundial, de um empresário alemão e durante ali o período do nazismo, e que ele toma a decisão de salvar a vida de centenas de judeus que trabalhavam nas fábricas dele, né? E auxiliava com a falsificação de documentos, com os esconderijos e tudo mais. E a decisão dele, que colocou a própria vida do Schindler em risco, né? Porque ele estava indo contra o regime na Alemanha, salvou centenas de outras vidas. Né? Nossa, que sensacional. Boa lembrança esse filme. Boa É uma escolha dificílima, porque colocava em risco a própria vida dele, mas que salvou centenas e centenas de vidas naquele momento. E daí se tu pega 50, 60 anos depois, olha quantas descendentes essas pessoas tiveram, né? O quanto impactou em famílias, na história, né? De pessoas. Então eu trago esse filme que é excepcional. E agora é período de férias escolares, né? Para quem estiver em casa, eu queria um programinha diferente. Aposte, né, nestes clássicos, porque eles têm mensagens interessantes e reflexões. Gostei bastante da tua dica e acabei lembrando também de um filme que é da mesma perspectiva, né? Também é do encontro ali desse período nazista da história da humanidade, mas ele tem uma outra abordagem que também tem a ver com decisão. Chama-se A Chave de Sara. Não sei se tu já assistiu, Esse eu não assisti. A Chave de Sara. Eu não sei onde ele está disponível hoje em dia, mas é um filme que eu assisti há muitos, muitos, muitos anos, Ronaldo, e até hoje eu lembro desse filme como um case de decisão, porque são dois irmãos, né? E no momento de ocupação nazista, e enfim, no prédio dessa família, um deles, mais velho, toma uma decisão e paga um preço o resto da vida toda por essa decisão. E impacta toda uma família. É muito interessante também, porque a gente não se dá conta de que pequenas decisões podem, diz aquela, pequenos negócios, não, grandes empresas, pequenos negócios, grandes empresas, né? Que a gente pequenas empresas, grandes negócios, isso aí. Que pequenas decisões podem gerar grandes mudanças na vida, né? A gente não dá valor às pequenas decisões. Obrigada, Ronaldo. Obrigado, Beverly. Eu vou deixar um convite agora para essa semana, que é a semana do lançamento do meu livro. Sábado, na do Arco da Velha, Livraria e Café, que fica ali na Doutor Montauri, na descidinha, passando a Praça Dante em direção ao Parque dos Macaquinhos. Eu vou lançar o meu primeiro livro, que é fruto da minha pesquisa do mestrado, no mestrado em Letras e Cultura, que é uma análise que eu faço do último romance publicado pelo Humberto Eco, o livro Número Zero, que foi publicado em 2015. Eu fiz uma análise literária, tanto do enredo quanto de um dos personagens, e esse trabalho de pesquisa de 2 anos resultou no meu livro, que vai ser lançado sábado, das 10 às 10 da manhã até a 1 da tarde, ali na do Arco da Velha. Quem estiver nos acompanhando, quiser vir ali prestigiar o evento, me dar um abraço, tomar um cafezinho, estarei recebendo vocês. E pegar o livro, né? Ler. Tu sabe, Ronaldo, que é bacana demais a gente poder ter lançamentos de livros de pessoas aqui de Caxias do Sul. A gente também não dá importância ao fato, né, de termos gente que está produzindo literatura, isso é bem, bem legal. E, para quem não sabe, já fica aqui a dica, já ficou spoiler, quinta-feira dessa semana, no programa Conectando Esperança, às 8h20 da manhã, você acompanha aqui a entrevista especial com o Ronaldo, contando especificamente sobre o livro dele. Para quem não cansou de me ouvir na segunda, ainda vai ter que ouvir na quinta-feira, né? Quinta-feira, 8h20. Mas vai ser sobre especificamente o livro. Especificamente. Obrigada. Um abraço, boa semana. Valeu. Gente, esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos, tá bom? No Facebook, já estou levantando para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Eu fico por aqui, na sequência vem a mensagem Um Olhar Diferente, depois o No Ponto servindo a notícia. A todos um bom dia. Tua Rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento Ótica Martinato. A imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulas.